Olá, sejam bem-vindos. Esse é o nosso webinar sobre carreiras na área de tecnologia. Eu sou Carol Olival, sou Community Outreach da Full Sail University, sou brasileira, moro no Brasil e a minha função é contar que é possível trabalhar com aquilo que a gente ama, ligando a nossa paixão com a expertise que a gente vai aprender no nosso curso de graduação ou de pós-graduação. E no caso da Full Sail, todos eles focados em diferentes áreas, mas conectados pelo amor à economia criativa. Hoje a gente vai falar sobre carreiras de tecnologia. Esse webinar foi oferecido ao vivo também pelo Zoom. Para quem faz ao vivo, a gente sempre tem uma interação com a tela do quiz, do Zoom. A gente fala um pouquinho da Full Sail, eu vou falar para vocês aqui da Full Sail. Daí a gente entra no tema do dia e a gente faz uma brincadeira no Kahoot em que o vencedor ganha um prêmio da Full Sail University. O Kahoot, se você não conhece, é um aplicativo de perguntas e respostas, então o Kahoot serve também para a gente consolidar um pouco do que a gente fala durante o webinar. E daí também para quem está assistindo ao vivo, a gente tem um momento de Q&A para a gente poder trocar informação, então recomendo que se você puder fazer o ao vivo, podendo dar preferência para o ao vivo, acho que é sempre mais bacana. Daí a gente encerra. Para quem faz ao vivo, a gente manda um certificado de conclusão por e-mail, um certificado de participação. Para quem assiste esse webinar ou pelo link do YouTube ou pelo nosso próprio site aqui do Brasil, experienciafullsail.com.br, ou pelo Zoom On Demand, a gente não consegue mandar o certificado, então fica aí mais um motivo para você se estimular e assistir ao vivo o nosso webinar. Falei que eu ia falar um pouquinho da Full Sail, vai ser um pouquinho mesmo, mas vou contar para vocês. Essa é uma sala de aula da Full Sail. A Full Sail foi fundada em 79, então a gente já tem aí mais de 40 anos de experiência. A gente fica em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, e temos quase 90 programas diferentes entre certificados, graduações e pós-graduações. A gente divide os nossos programas nessas grandes 8 áreas, e hoje a gente vai falar da área de tecnologia. O jeito que a Full Sail entende economia criativa, que é o setor da economia que tem como insumo básico a criatividade, está dividido nessas 8 grandes áreas. Então, arte e design, business, film and television, games, media and communications, music and recording, sports e technology. A gente vê muita integração entre os profissionais dessas áreas e hoje a gente vai falar bastante das áreas dentro das carreiras de tecnologia. Eu trouxe aqui uma página do nosso site que tem todos os programas que a Full Sail oferece dentro desse, a gente chama de Halo de tecnologia. Os undergraduate degrees são os bacharelados, então a gente tem um bacharelado, uma graduação em Computer Science, a gente tem Cyber Security, Game Development, Information Technology, Mobile Development, Sim and Viz, Web Design and Development, e a gente tem um Master em Mobile Gaming. Além dessas graduações e do Master, que é a pós, a gente tem 3 certificates, que são pedaços da graduação, então são cursos mais curtos, e existe também a possibilidade de, se você quiser fazer uma matéria só, que dura um mês só, você pode procurar a matéria que você quer fazer dentro desses programas e cursar só uma matéria. Se vocês quiserem mais informação sobre como fazer isso, fico à disposição de vocês. E sem mais delongas, vamos lá falar sobre carreiras em tecnologia. A gente vai falar sobre esses 4 grandes itens. Por que trabalhar com tecnologia? Em que áreas diferentes é possível trabalhar? Quais as carreiras possíveis e o que vem por aí em termos de inovação? Então vamos começar pelo começo, falando de por que trabalhar na área de tecnologia. A gente sempre fala na Full Sail que a gente precisa amar aquilo que a gente faz, principalmente nessas áreas em que, no geral, a quantidade de horas que a gente tem que trabalhar não é das 9 às 6. A gente trabalha bastante em final de semana, feriado, tudo que tem a ver com criatividade, a indústria criativa, no geral, tem uma carga forte de dedicação. A mesma coisa vale para a tecnologia. Então, antes de olhar as vantagens de estar nesse mercado, é muito importante você olhar o que você gosta e com o que você se enxerga trabalhando. No caso do mercado de tecnologia,
eu trouxe aqui 3 pontos para a gente analisar e pensar sobre as características a mais desse mercado que podem fazer sentido para você, se você já tiver uma relação bacana com a área de exatas, né, mas a área de números e tal. Então, primeiro, todas as empresas que têm um porte médio têm um departamento de tecnologia, independente delas serem empresas de tecnologia. Então, você pode estudar tecnologia, se formar dentro da área de tecnologia, mas trabalhar num banco, trabalhar na indústria farmacêutica, trabalhar numa rede de educação. Todas as empresas, depois de um determinado tamanho, depois que elas atingem um determinado corpo, elas precisam ter um departamento de tecnologia. Então, isso é muito legal para o profissional de tecnologia, porque isso abre frente de empregabilidade para o profissional. A segunda coisa que eu trouxe para a gente refletir é sobre essa permeabilidade que o profissional tem no mercado. Você pode trabalhar numa empresa de tecnologia ou você pode trabalhar numa empresa de qualquer outro setor. E isso te ajuda a montar, unir, fazer pontes, não é? Unir áreas e departamentos diferentes, que às vezes não tem aparentemente muito a ver, mas o mercado da tecnologia está conectado com todos os mercados. Então, vamos imaginar que você trabalha para uma indústria farmacêutica e você está montando ali um software que vai mapear todos os remédios que aquela indústria produz e para que doenças ou necessidades esses remédios funcionam, e um cadastro de médicos que podem se registrar nesse teu software e conseguir esses remédios com alguma prioridade ou algum desconto, ou até uma certa assistência da empresa sobre qual o melhor remédio para receitar para o seu paciente. Então, você trabalhando na tecnologia, sabe sobre tecnologia, mas vai aprender muito sobre medicina e farmacologia se você estiver trabalhando numa empresa, num projeto desses. E isso acontece o tempo todo. Então, o profissional de tecnologia, ele consegue, inclusive, sair de uma área e entrar em outra por conta desse conhecimento que ele vai adquirindo. E o último tema que eu trouxe aqui para a gente conversar é sobre tendências mercadológicas e avanços tecnológicos. Todo mundo hoje precisa entender de tecnologia. E a tecnologia está presente em todos os mercados. Trabalhando na indústria da tecnologia, você está sempre na indústria que está mais na ponta, que está mais avançada em relação a todas as outras. Então, isso tem o seu lado bacana, porque você é quem leva inovação. Mas, de novo, só faz sentido se você gostar de estudar, porque você vai ter que estar sempre atualizado. A gente vai falar daqui a pouquinho do que o profissional da área de tecnologia precisa curtir, e essa é uma das coisas. Um dado que é interessante, mas que não pode ser determinante, a gente começou falando de trabalhar com o que ama, né? Mas eu trouxe esses dados aqui porque eles são muito impactantes. A gente sabe que, no geral, os salários eles são importantes, eles não podem ser determinantes, mas eles são importantes. E no caso de tecnologia, os salários são geralmente salários altos em relação ao restante do mercado. Então, eu trouxe aqui 2 pesquisas que estão na internet, uma delas é a pesquisa da Love Mondays, que fala que, em média, um analista de tecnologia formado recentemente ganha R$ 3.282 por mês. E existem variações dependendo da posição que ele ocupa e da região do país que a gente estiver olhando. Esse salário inicial pode chegar até R$ 12 mil. Então, realmente é uma área que tem uma possibilidade de remuneração boa já no começo da carreira do profissional. A Exame publicou uma outra pesquisa em 2018 de salários, e nessa pesquisa eles falam também que um diretor de tecnologia com 12 anos de experiência pode receber uma média de R$ 700 mil por ano, que também é um super salário. É lógico que daí a gente está falando com um profissional de mais de 10 anos de experiência, mas vale para pensar e manter como meta se você tiver no momento de escolher carreira ou do início da sua carreira. Realmente a área de TI é uma área em que não falta trabalho e em que geralmente a remuneração é acima do mercado. Agora, o que você precisa ter para ser um bom profissional de tecnologia? Eu listei aqui algumas das expectativas que as empresas têm em relação aos profissionais que vão contratar. Primeira coisa, proatividade, porque você vai precisar juntar muitas pontas
para poder fazer o seu projeto funcionar. Você vai precisar trabalhar com times integrados, então proatividade, saber trabalhar em equipe, gostar de resolver desafios, saber trabalhar sob pressão, ter uma boa comunicação, ter vontade de aprender, se desenvolver, conhecer, ter essa postura do que a gente chama de lifelong learner, de ser um aprendiz a vida toda. Ser persistente e ser organizado. Esse é o wish list das empresas que vão contratar um profissional de tecnologia. Eu gostaria de conversar com vocês aqui sobre uma crença que a gente tinha uns anos atrás, ainda tem hoje, de separar os profissionais de exatas e humanas, e tecnologia está dentro da área de exatas, e eu já ouvi muitas pessoas falarem, eu vou fazer alguma coisa na área de exatas porque eu não gosto de gente, eu quero ficar eu e o computador. Isso não existe mais, né? Da mesma forma que o artista ou a pessoa que faz humanas não pode dizer eu não quero conhecer nada de tecnologia, eu não gosto de tecnologia, quero trabalhar com pessoas, ele precisa saber de tecnologia. A pessoa que trabalha com tecnologia também precisa ter habilidades socioemocionais, habilidades de conversação, gerenciamento de comunicação, porque o trabalho do profissional de tecnologia muitas vezes é entender a necessidade dos outros profissionais que não são de tecnologia, que estão comprando o projeto que ele está fazendo, ou que estão envolvidos de alguma forma no projeto que ele está fazendo. Então, saber conversar, ter uma boa comunicação, ser proativo no sentido de não entendi, deixa eu correr atrás disso, deixa eu te explicar melhor, ou me explica melhor. Saber conversar é fundamental para o bom profissional de tecnologia. Um profissional de tecnologia que não consegue desenvolver essas habilidades, muito dificilmente consegue entrar no mercado num nível mais alto, num nível de gerência, num nível de diretoria. Você precisa ter esse tipo de habilidade. Para a nossa conversa aqui, eu dividi didaticamente, também usando as informações dos programas que a Full Sail tem como baliza, eu dividi a área de tecnologia em 6 grandes áreas. Então, trabalhando em tecnologia, você consegue entrar numa dessas 6 grandes áreas ficando em tecnologia, né? Computer Science, que são as áreas das da ciência da computação, Cybersecurity, que tem muito a ver com a segurança de dados e segurança na internet no geral, a área de games, a área de mobile, a área da internet e SimVis, que é como se fosse uma robótica avançada. Ele tem a ver com construção de simuladores e visualizadores. A gente vai entrar em cada um deles agora e eu vou contar um pouquinho do que cada uma dessas áreas faz. Dentro de cada uma dessas áreas tem várias carreiras que são possíveis em vários estágios hierárquicos diferentes, dependendo da organização onde você trabalhar. Então vamos lá olhar uma por uma. Queria só lembrar vocês que essa divisão é uma divisão didática que eu trouxe para essa nossa conversa. Ela não é uma divisão oficial dos ramos de tecnologia, só dividi assim para facilitar a poder passar esse conteúdo para vocês. E é muito comum que os profissionais entrem por uma área, transitem por outras e vão descobrindo outras, né? Todas essas áreas são permeáveis entre si. Então, vamos falar primeiro da área de Computer Science. Eu até coloquei aqui do lado esquerdo, enquanto eu vou falando, vocês podem dar uma olhada, quais são as matérias que um profissional que faz Computer Science aprende num bacharelado, para vocês terem uma ideia da diferença de cada um desses programas. O que faz uma pessoa que faz ciências da computação? Ela cria sistemas, cria inclusive muitas vezes infraestrutura para que esses sistemas possam acontecer. O que essa pessoa todos os dias precisa fazer? Entender as necessidades do cliente, que pode ser externo ou interno, em relação àquele sistema que ela vai desenvolver, analisar essas necessidades que estão sendo trazidas pelo cliente, projetar o sistema, construir esse sistema, testar esse sistema e, claro, quando ele está testado e aprovado, fazer entrega, muitas vezes o treinamento também de quem vai usar esse sistema. Então, o dia a dia de quem trabalha com Computer Science está muito dentro dessas áreas. De novo, claro, tem várias carreiras aí dentro, tem vários desdobramentos, mas numa visão bem genérica, isso é o que faz o profissional de ciências da computação.
Uma área das que está mais em alta hoje em dia e que está sendo destacada como uma área à parte é a área de cybersecurity, de segurança na internet. O que faz esse profissional de segurança na internet? Quanto mais a gente usa a internet para fazer tudo, né? A gente hoje está trabalhando na nuvem, então as coisas já não são mais salvas no nosso computador. Qualquer coisa que você vai comprar, você põe suas informações na internet, você faz cadastro o tempo todo, então todas essas suas informações ficam disponíveis na internet e as empresas cada vez mais são responsáveis por proteger os dados que os clientes cadastraram nas plataformas dessas empresas onde eles adquiriram produtos ou fizeram cadastros. O profissional de cybersecurity é o profissional que vai pensar, vai montar e executar todos os protocolos de segurança dos dados de informação, que vai armar a empresa para que ela não seja atacada por um hacker, que vai garantir que a própria empresa não vai usar os dados que tem de forma ilícita. Então, que perfil tem esse profissional de cybersecurity? Ele tem o perfil de controle, ele precisa ser uma pessoa que gosta de regras, inclusive que se sente bem trabalhando com advogados, porque a legislação é um componente muito importante para essa área. A gente tem aí a nova lei de proteção de dados aqui no Brasil, que torna as empresas responsáveis pela segurança ou falta de segurança dos dados dos seus clientes na internet. Esse perfil hoje é um dos perfis que mais está em alta, porque não era um cargo tão relevante para as empresas há alguns anos atrás e hoje é fundamental, porque uma falha na segurança dos dados da empresa pode acarretar um problema muito grande para a empresa. Então, essa é uma área bem bacana também para vocês considerarem. Eu trouxe a área de games, para quem teve a oportunidade de assistir o outro webinar que eu fiz sobre carreiras dentro de games, eu falei bastante de games e hoje estou trazendo de novo os games. Por quê? Porque quando a gente olha para games, a gente divide os profissionais dos jogos eletrônicos em duas áreas. O profissional artístico, que vai montar as artes, os cenários, as animações, a computação gráfica, e o profissional mais técnico, que vai fazer a parte do design do jogo e a parte do desenvolvimento da programação do jogo. Design e programação são carreiras técnicas que estão contidas dentro desse contexto aqui que a gente está falando, de quem quer trabalhar com tecnologia. Então, o que faz alguém dentro da área, e daí se vocês tiverem interesse nisso, só esse slide aqui tem uma palestra inteirinha sobre ele, com todas as carreiras que são possíveis, inclusive falando dentro da área de design, né, indo bem a fundo, o designer de levels, o designer de áudio, o designer de missão. Então, se vocês têm interesse nisso, vale a pena procurar essa palestra minha e são 30 minutinhos e fala bastante dessa área. Aqui, bem genericamente, a gente vai falar o profissional que gosta de tecnologia e quer trabalhar dentro da área de games, ele pode fazer design ou pode fazer programação, ele pode se especializar no teste do jogo e ele pode também ser o profissional que faz a interface com o artista do jogo, que cria o personagem e cria os cenários, as animações e tal. Então, assistam essa palestra que tem muita coisa para falar aqui, a gente precisaria ficar meia hora nesse slide. O profissional que vai trabalhar com mobile. Tudo que a gente faz no computador, a gente também faz no mobile, mas em linguagens diferentes. Então, é quase que uma especialização, né, do profissional. Quem quer trabalhar com mobile precisa gostar do quê? De programação mobile, linguagem mobile, entender a interface do celular, que é diferente da interface do computador, e hoje tem muita coisa de marketing acontecendo, marketing e vendas, né? Vendas está virando marketing digital, e a quantidade de dados e a combinação entre tecnologia e marketing está mudando todos os parâmetros que a gente conhecia antes de padrões de venda e de comportamento de consumo. Então, essa integração também, que acontece muito no celular, porque a gente sabe que a maior parte de nós, dos humanos, temos um celular, mas nem todos temos um computador. Então, o consumo de jogos, de produtos e serviços por celular é muito maior até do que
por computador. Então, esse profissional que integra marketing e vendas para mobile é um profissional que está em alta também. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre as profissões que estão em alta. A gente tem o ramo da tecnologia que se especializa em internet, então desenvolvimento web, softwares para web, sites para web, a programação web no geral, e de novo, integração entre marketing e vendas sendo feita através de websites. Esse componente tecnologia e vendas é um componente muito importante que só tende a crescer, e essa área que a gente chama de Sim and Vis, que é a construção de simuladores e visualizadores, que é quase que uma robótica avançada. Ela é para profissionais que gostam de tecnologia e de mexer, né? Vou abrir essa máquina, quero abrir essa máquina para ver como é que funciona, como é que ela funciona por dentro, e vou mexer, e vou aumentar a velocidade, para quem tem esse perfil, a gente, na Full Sail, pelo menos com a construção de simuladores e visualizadores, a gente foca muito no uso da realidade virtual, da realidade aumentada, com programação, né? Essa área é uma área que tem muita programação e muita prototipagem, porque você testa várias vezes os seus produtos antes de liberar para a produção em massa. A área de Sim and Vis também é uma área que tem crescido muito, não só como produto final, como é o caso, por exemplo, daquelas montanhas russas com realidade virtual e tal, Pokémon, né? O jogo Pokémon Go, que é a realidade aumentada, tem vários jogos que usam realidade virtual e realidade aumentada, que são produtos da junção do trabalho de um profissional de game com um profissional de Sim and Vis. A indústria bélica testa muitos dos seus produtos usando equipamentos de Sim and Vis, tem muito treinamento que está sendo produzido por Sim and Vis, né? Treinamento para piloto de avião, treinamento para médico, para cirurgia. Então, toda essa área tem uma integração grande com o jogo, com os profissionais de jogos digitais, e a prototipagem é feita pelos profissionais de Sim and Vis. Essa é uma área também bastante, se você gosta de novidade e de fuçar, de abrir os equipamentos e mexer nos componentes, essa é uma área que você vai curtir muito. Também recomendo vocês conhecerem mais. E tem todas as matérias aqui, então vocês podem depois ir pausando esse vídeo e comparar as matérias de cada um desses programas, pelo menos os nomes. No site da FUSEI você consegue até entrar no curso, entrar em cada uma dessas matérias e ver o que se aprende em cada uma delas. Então dá para ter uma visão bem boa do que se estuda para se trabalhar nessa área, para vocês poderem pensar se tem sentido para vocês. Então, essas foram as 6 grandes áreas que a gente trouxe para falar. Eu fiz uma pesquisa na internet aqui no Brasil de quais as carreiras top 10 em tecnologia e fiz um compilado do que eu vi em todo o material que eu pesquisei. Desenvolvedor web, como eu falei, tudo que é mobile e web é o que está rolando hoje, né? A gente está todo mundo trabalhando na nuvem, então saber desenvolver para web é uma das primeiras demandas do mercado. Desenvolvedores no geral para linguagens diferentes, JavaScript, Android, iOS. Esses desenvolvedores o mercado contrata ou por hora, como PJ, ou contrata mesmo com carteira assinada. As empresas que têm área de tecnologia, que trabalham com software no geral, tem muito espaço para desenvolvedores. O mercado está sempre pururucando de vagas. Solutions Architect, que é a pessoa que ela não necessariamente vai executar, vai desenvolver, mas ele vai bolar a solução. É quase que um designer de solução. Engenharia de software, para quem vai trabalhar especificamente com o desenvolvimento do software, né, vou montar o software inteiro e vender o software inteiro. Analytics Manager, olha só que legal, quando a gente fala de Analytics, é o gerente que vai se especializar em ler e entender dados, principalmente de marketing. Quando a gente fala do Google, já está surgindo essa necessidade no mercado de ter alguém especialista em entender esses dados de Google, Facebook, Instagram, YouTube, todas essas plataformas de marketing que oferecem tantas informações para a gente, e através de informação a gente pode tomar decisões muito mais acertadas, né? Já existe essa necessidade de uma pessoa que se especializa em entender os analytics. Engagement Manager, que também tem muito a ver com marketing, e que aí é o gerente que vai trabalhar para fazer com que o engajamento da audiência
mude. Como é que essa pessoa faz isso? Junto com o Analytics Manager. Eles olham os dados, vão lá, mudam a estratégia. Olham os dados, vão lá, mudam as estratégias. Então, de novo, esses gerentes, eles são gerentes que vêm de tecnologia, mas que estão habituados a trabalhar com pessoas. Pensar muito na experiência do usuário, que é um grande tema também. Não é só fazer, mas é fazer de uma forma que o usuário que use aquele produto que você fez sinta prazer, goste, engaje, recomende. Engenharia de telecomunicações, então pensar se a telecomunicação da empresa vai ser feita por satélite, por cabo, como é que aquilo ali vai acontecer, né? Mensagem via VoIP. Então, só cuidar de comunicações. O analista de Big Data, que é uma das palavras, uma das expressões também mais usadas aí nos últimos anos, o conjunto dos dados que vai permitir a tomada de decisão mais assertiva. DBA, que é o analista do banco de dados, né, a pessoa que vai cuidar do banco de dados da empresa, e IT Security, de novo, que é a mesma coisa que Cyber Security, que é o profissional que vai cuidar da segurança dos dados. Então, quando a gente olha, faz uma pesquisa das 10 carreiras mais em voga agora, ou mais que as empresas mais estão buscando e contratando, são essas que aparecem hoje. Achei muito interessante esse merge aí, essa fusão com o mercado de marketing. Eu pus aqui nesse slide o que não pode faltar, mas na verdade é muito assim de onde você pode tropeçar, o que você precisa ter para ser um bom profissional na área de tecnologia e o que pode te atrapalhar se você não tiver. Primeira coisa, como a gente já falou, habilidade interpessoal, saber trabalhar em equipe e ter comunicação interpessoal boa, isso é fundamental, senão você vai ser o técnico que aperta botão, porque se você não desenvolver a sua habilidade de conversar com pessoas, gerenciar equipes, entender o que os outros estão dizendo, ou pelo menos buscar uma comunicação mais assertiva, você não vai conseguir subir na sua carreira para sair de um indivíduo para um líder de equipe, depois um líder de equipe. Então, habilidade interpessoal, esqueçam aquele conceito de que eu vou trabalhar eu e a máquina, isso não existe. É você, a máquina, mais um monte de gente. Você tem que conseguir trabalhar bem em equipe com todas essas pessoas. Inglês, assim, para qualquer carreira, né? Não dá para não ter. Agora, para a tecnologia, mais ainda, porque tudo é publicado em inglês antes, tudo sai em inglês antes. As linguagens de programação, os termos, os nomes dos comandos, tudo em inglês. Então, o inglês é importantíssimo, essencial, indispensável. Você não vai sair do lugar se você não for fluente em inglês. Se atualizar sempre. Essa é uma área em que você precisa estar sempre buscando mais conhecimento, fazendo curso, conhecendo gente, testando novas abordagens, porque esse mercado da tecnologia muda de quando a gente começou a falar aqui, já tem alguma coisa nova saindo no mercado. Você precisa ser uma pessoa que se atualiza. Saber desenvolver uma visão global do negócio, não ficar naquele pequenininho ali do que você foi contratado para fazer aquele pedacinho. Você precisa saber o todo, se interessar pelo todo, entender os porquês daquilo que você está fazendo. Então, desenvolver essa visão de negócio e ter a capacidade de entender os negócios, porque você pode sugerir melhorias que as pessoas da empresa nem viram, porque não sabem que são possíveis. Mas se você entender o negócio e você conhece as suas ferramentas que você está desenvolvendo ali na área de tecnologia, você pode ser um grande solucionador de problemas da empresa que a empresa nem imaginava que tinha ou nem imaginava que eram possíveis de serem resolvidos. Mas você precisa desenvolver essa visão do negócio. Ter networking fundamental, principalmente para quem trabalha como PJ, para quem vai trabalhar por projeto, você precisa ter networking, porque os projetos aparecem através das pessoas. Capacidade de agregar conhecimento, pegar uma coisinha que você aprendeu aqui, saber se ampliar para usar em outro lugar, então abrir a cabeça. Quanto mais a gente aprende, mais rápido a gente aprende, e nessa área você precisa gostar de aprender e depois aquilo que você aprendeu você precisa conseguir implantar em outras empresas. Então, ter a cabeça aberta e pensar muito na visão final do usuário, que é a tal do user experience. Como é a experiência do usuário? São as duas grandes palavras também que a gente tem ouvido muito, né? As duas grandes expressões, o user experience e o user interface.
Então, quem vai cuidar da interface com o usuário, quem vai cuidar da experiência que o usuário vai ter. A gente precisa ter essa visão. Não adianta você fazer o melhor software tecnicamente do mundo se ele for chato, ruim de usar. As pessoas não vão usar. Você precisa colocar no lugar do usuário. Essas habilidades são para todas as pessoas que querem trabalhar com tecnologia. E daí, só para a gente ter um cheirinho do que vem aí em termos de futuro, que na verdade já está aqui, né? A gente fala que é futuro, mas a gente já está vivendo isso. Internet das coisas, né? Internet of Things, IoT. A gente fala dessas 3 formas. O IoT é a comunicação entre os equipamentos, entre os gears todos, e a possibilidade dessa comunicação gerar dados que nos ajudam a entender melhor as pessoas e muitas vezes até antecipar necessidades que elas possam ter. Então, por exemplo, já existem as casas que têm as geladeiras integradas via internet, a iluminação, o ar-condicionado, as janelas, e você consegue automatizar tudo isso e através de um aplicativo no celular, você consegue fazer compras, né? Tem a sua listinha da geladeira, do que tem na geladeira, cada vez que você tira alguma coisa, essa lista é atualizada, e você consegue já pedir uma compra dos itens faltantes da sua lista, tudo automaticamente. Isso só é possível por conta do IoT. Você consegue programar o horário que você vai chegar na sua casa, dizer que luzes você quer acesas, que luzes você quer apagadas, se você quer as portas fechadas, o ar-condicionado ligado, tudo isso via comunicação, né, da internet das coisas. Muito disso também com os sensores em que a gente coloca lá o dedinho, isso também é a internet das coisas. Esses dados também geram uma super massa de informação e a gente sabe onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo, qual a digital delas, os dados, né? Então, super interessante esse item para vocês estudarem. Machine Learning e Deep Learning, que todo mundo fala muito de Machine Learning, né? E outro dia eu entrevistei um graduado da FUSEIU e ele me explicou de um jeito que eu achei muito fácil de entender, então vou tentar repetir aqui do jeitinho que ele me falou. Todas as vezes que a gente vê aquelas figurinhas que aparecem no computador, né? Selecione os semáforos, selecione os carros. A gente está ensinando o computador. Então, o machine learning é quando a gente, através dos nossos dados, a gente ensina o computador. Quando o que a gente está ensinando é dado, é número, é o machine learning. Existe uma outra camada aí, quando a gente fala de voz, de foto, de biometria, que a gente está falando de deep learning, mas basicamente é isso, é a máquina aprendendo com a gente. Como é que ela aprende com a gente? Conforme a gente vai clicando, mostrando para ela, resolvendo probleminhas que a própria máquina nos dá, ela está aprendendo, ela está guardando aquelas informações. A inteligência artificial já é a capacidade que a máquina tem de mimetizar o que a gente faria, e aí ela mesma toma a decisão com base em todos aqueles dados que ela recebeu pelo machine learning. E esses conceitos de machine learning e inteligência artificial estão também bastante em alta, né? Todo mundo agora tem bot no site, tem um robozinho no site, tem o robozinho no WhatsApp que conversa com as pessoas, tudo isso robotizado vai ensinando a sua máquina o que as pessoas respondem quando a máquina pergunta pede um determinado dado, e daqui a pouco a própria máquina já te diz, olha, troca essa pergunta por essa, porque todo mundo acerta mais essa e essa outra que eles não estão entendendo. Essa simbiose entre o machine learning e a inteligência artificial. Vale muito pesquisar também. A gente está indo super rapidamente por todas essas áreas, então se você se interessa por isso, procure por mais informação, porque se você quiser trabalhar no setor da tecnologia, é por aí que tem que ir. Mixed Reality, que é a junção da realidade aumentada com a realidade virtual. A realidade virtual é aquela que quando a gente põe o óculos, a gente enxerga só o que está no óculos, e a realidade aumentada é o holograma. Então, você enxerga uma coisa que não existe através de uma tela. Então, quando a gente mistura as duas coisas, a gente tem a realidade mista. E eu tenho visto muitos graduados da FUSEIU, muitos professores da FUSEIU, toda vez que eu falo com eles, que eu pergunto no que vocês estão apostando hoje em dia, eles estão sempre, todos eles são unânimes,
realidade mista. É claro que aqui no Brasil os equipamentos são muito mais caros, então menos gente tem acesso, mas essas barreiras é a mesma coisa do celular, a mesma coisa do computador. A gente sempre vai ter um preço um pouco mais caro por conta dos impostos de importação, mas essas barreiras financeiras elas vão sendo vencidas, os valores vão caindo e realidade mista, que é a combinação da virtual com a aumentada, é uma super tendência. E por último, que a gente já falou aqui várias vezes, que é a segurança dos dados, a cybersecurity, é uma das áreas que vai crescer muito ainda e que a gente vai se espantar muito. Se vocês tiveram já a oportunidade de assistir aquele seriado da Netflix, o Black Mirror, se não assistiram, assista. E se já assistiram, assistam novamente com essa visão da segurança de dados. Tem vários episódios deles. A maior parte deles lida com todas essas coisas que a gente está trazendo aqui, né? Esse seriado fala muito do impacto da tecnologia no nosso dia a dia, e já tem muita coisa ali que a gente assiste como se fosse um filme, fala, nossa, que absurdo, isso nunca vai acontecer, e já está acontecendo, né? Já tem, inclusive, análise de crédito que é dada ou recusada por conta de pontuação em rede social e pontuação em dados publicados da população. Então, esse caminho, essa série Black Mirror, eu acho genial, porque apesar dela muitas vezes ter uma visão bastante negativa desse impacto, ela é bastante realista. Agora, cabe a nós que vamos trabalhar nessa área fazer o impacto ser positivo ou ser negativo. Então, recomendo também vocês assistirem e pensarem sobre esses itens e como essas tendências todas estão lá refletidas nos episódios de Black Mirror. Aqui são as referências que eu usei para montar essa palestra, então tem o site da FUSEI, o Guia do Estudante, vocês fiquem à vontade também para acessar esses links e buscar mais informação, porque aqui foi mesmo um resumão. Eu posso mandar esta palestra para quem assiste ao vivo, antes de eu falar da palestra, para quem assiste ao vivo, aqui é o momento em que a gente iria para o Kahoot e a gente faz uma brincadeira de 8 perguntas e quem responde certo mais rápido ganha um voucher de $20 na Amazon. Como a gente não está fazendo ao vivo, não vou poder proporcionar isso para vocês hoje, mas espero que em breve vocês possam participar de algum webinar ao vivo para ter essa experiência. Eu sempre faço um resumo dos webinars, do conteúdo, e mando para todo mundo que se agenda para fazer o ao vivo. Se você quiser receber esse resumo, é só me mandar um e-mail nesse endereço de e-mail que está aí, ceulival@fullsail.com, e me pedir que eu mando para vocês o resumo, e daí vocês conseguem, eu mando esses links todos escritinhos, bonitinhos, vocês podem só clicar, e tem um resumo desse conteúdo aqui também por escrito, para vocês revisarem esse conteúdo todo. Esse número de telefone que está aí é meu WhatsApp, se vocês precisarem de alguma coisa, e vocês têm meus contatos do Insta, do Face, do LinkedIn, fiquem à vontade para me adicionar, me dizer que vocês assistiram esse webinar, me dar feedback do que vocês acharam. Todo feedback é sempre muito bem-vindo. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham curtido e que a gente possa se ver em outros webinars gravados ou ao vivo. Valeu, pessoal. Obrigadão.